Vamos agora entrar no capítulo 5. Nós já vimos no início. Se você quer acompanhar, pode entrar no YouTube da igreja e acompanhar as primeiras mensagens que já iniciamos o ano estudando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E no capítulo 5, então, que nós vamos adentrar nesta manhã, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 5, verso 1 de Gálatas. Na versão que está aí diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Até aí por um momento. Na verdade, só para deixar você que está vindo pela primeira vez hoje, nós estamos vendo essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e essa carta ela foi escrita, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele escreve para as igrejas que estão na região da Galácia, 4 igrejas. E então nós podemos ver aqui que Paulo está combatendo doutrinas judaizantes que estão chegando à igreja, e que nós precisamos estar atentos, porque até hoje nós podemos também ser alvo de doutrinas que venham a fazer com que a lei venha a prevalecer, quando já Cristo pagou tudo na cruz. Nós não precisamos mais estar cumprindo ritos, rituais, situações que venham querer nos aproximar mais de Deus. Quem nos aproximou de Deus foi o sangue de Jesus Cristo. Apenas esse sangue já nos aproximou dele. Você e eu não podemos fazer mais nada, porque ele já fez tudo. E aqui Paulo está justamente falando isso. E o objetivo desse ensino, nesses versos que nós lemos, é ensinar a liberdade cristã. Que essa liberdade cristã, ela se expressa de uma maneira, no amor prático. Porque não adianta eu dizer assim: Sam, eu te amo, né? Mas pelas costas, não estou nem aí para Sam. Ou assim, para cada um. Não adianta, não esse é o amor que Jesus veio conquistar na cruz. O amor que Jesus veio conquistar na cruz, é por isso que Paulo diz nesses textos que lemos: se você quer resumir a lei, então,
Ama teu próximo como a ti mesmo. Só que é muito difícil, né? Porque quando o nosso próximo pisa no nosso calo, a gente quer revidar. Só que aí é que está. E eu quero dizer nessa manhã, amados, se nós verdadeiramente fomos sepultados, o nosso velho homem foi sepultado com Cristo, quero dizer que muitas vezes, quando acontecem algumas situações e você me vê tranquilo, é porque eu já morri para mim mesmo. Porque o morto não sente. O morto, ele não sente. Por mais difícil que seja a situação, entenda, você está morrendo todos os dias para a sua carne. Eu estou morrendo todos os dias para a minha carne. Talvez seja difícil porque a gente se aferra a esta vida, né? E a gente quer viver. O velho homem quer sair todos os dias, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Aqui, Paulo está nos alertando também sobre uma confusão que é normal na nossa vida, corriqueira, cotidiana, no dia a dia. Há uma confusão que nós temos entre liberdade e permissividade. Ou seja, a gente acha que somos livres para fazer qualquer coisa. É aquele velho ditado. Aliás, o texto que Paulo também escreve aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu preciso entender, realmente, as coisas estão aí livres no mundo, livres entre aspas, no mundo. Mas eu preciso peneirar, passar pela peneira da consciência e principalmente da palavra de Deus. Isso me convém? Não, mas Sam, é o seguinte, você pode pegar lá o material da tua obra lá, onde você trabalha, o dono não está nem aí. Você poderia, mas isso não convém. Você poderia fazer, eu vou marcar aqui que eu saí às 19 horas, mas estou saindo às 18h45, 15 minutos antes. Hoje até isso é difícil de fazer porque está tudo computadorizado, né? Mas, digamos, poderíamos, mas isso não nos convém. Então, aqui há uma confusão entre liberdade e permissividade, e Paulo está falando nesse texto que ele nos chamou a liberdade. Verso 1 vai dizer então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, você foi liberto por Cristo para viver livremente, mas nós entendemos que essa liberdade pode se tornar libertinagem, né? Então eu posso fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo, eu não posso fazer tudo. Nós precisamos entender que devemos permanecer firmes e não nos submeter de novo ao jugo da escravidão. Quando ele está falando que somos libertos para a liberdade, ele está dizendo, você saiu do jugo da escravidão, do pecado, da lei. Você não pode mais estar nesse jugo. Agora você está caminhando livremente, porque Cristo tirou de você esse peso. Cristo tirou de nós esse peso. E aí vem no versos 2 em diante, que nós lemos, ele vai dizer, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, ele está dizendo, se você quer realmente cumprir uma lei, então agora você está se comprometendo a cumprir toda a lei. E como vimos semana passada, nenhum de nós tem capacidade de cumprir a lei na sua totalidade. Porque Cristo já cumpriu por nós. Isso seria um jugo pesado demais colocar sobre a vida nossa. Não, porque agora você tem que fazer isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer aquilo e pronto. Não. Cristo já cumpriu a lei em nosso favor. E nós precisamos compreender isso. E aqui há um perigo, o perigo do legalismo. E nós não podemos cair no legalismo, na religiosidade. Você foi liberto por Cristo para não viver debaixo do jugo, da escravidão, da religiosidade. E aqui há uma confusão também, por quê? Porque nós somos um povo, principalmente nós que vimos do hemisfério sul, da América Latina, países muito sincretistas.
Então, para chegar ao que eu quero, não, eu preciso fazer a campanha de 40 dias, porque assim Deus vai me fazer. Assim fez com Isaac, então, o que ele fez com Isaac é com Isaac. A gente não pode pegar uma situação que aconteceu com o nosso irmão e tornar ela doutrina. Nós precisamos compreender que o que aconteceu com Sidney é entre ele e Deus. Nós precisamos é buscar na palavra. Cuidado para que a gente não caia no engano de dizer não, porque olha, agora Victor fez aquele voto e ele está cumprindo, olha, e agora tudo vai bem com Victor. Ah, então eu vou fazer isso. Não. Não significa que se a gente começar a querer cumprir os ritos, tudo vai bem. E Paulo então vai começar a falar, diz assim, porque, verso 4, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, ou seja, se você quer se justificar pela lei, então Cristo não está cumprindo a obra dele na sua vida. Está separado de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. O que significa isso? Significa que agora, como Paulo vai dizer também em Efésios, não é mais, a minha salvação então não é mais pela graça, é pelo que eu fizer. Nada do que eu faça, nada do que você faça, vai ser capaz de lhe salvar. A única pessoa que pode lhe salvar, e o único sacrifício que pode lhe salvar e nos salvar, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Verso 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. O que está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nem você cumprir ritos ou deixar de cumprir vai ter algum valor. Em Cristo Jesus já foi cumprido tudo o que necessitava para que nós sejamos salvos. Cristo pagou o preço. Você não precisa mais pagar. Inclusive foi esse o tema pelo qual Martinho Lutero, há séculos atrás, no século XVI, ele começou. Ele não queria causar uma divisão na igreja, mas ele queria orientar a igreja de maneira correta. Por quê? Porque naquele tempo estavam vendendo-se indulgências. Era interesseiramente. A igreja então queria que, Isaac, agora você pecou, pronto. Então você vai pagar tanto, vai se chicotear e vai pagar, vai falar tantas orações. Mas não é assim. Martinho Lutero ele veio com essa visão. E aí não apenas ele, mas antes dele tiveram os pré-reformadores e depois dele outros que vieram também. Mas quero dizer a vocês que nós precisamos compreender, nós como igreja, nós devemos estar atentos à verdade da palavra, não cair no perigo do legalismo, mas entender que nós somos livres desse espírito, desse jugo do legalismo, desse jugo da lei. Com isso também não estou dizendo que agora você vai rasgar o Antigo Testamento e vai esquecer a lei. Não, mas a lei teve um propósito até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, ele agora cumprindo a lei. É por isso que eu acho magnífico, porque quando Deus olha para nós, quando Deus Pai olha para Sam, ele não olha apenas para Sam, mas ele olha Cristo em Sam. Ele olha Cristo em Solar. Ele olha Cristo em nós. Porque se ele olhasse Esteban, pode ter certeza que não estava aqui nesta manhã. Já estava exterminado, queimado, pó por aí, perdido. Porque
é o que eu mereço, é o que nós merecemos. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós fomos purificados, nós fomos salvos, nós somos aceitos como filhos de Deus. E aí Paulo vai continuar e vai dizer assim, verso 7, vocês vinham correndo bem. O que aconteceu? Tudo estava caminhando bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tendo confiança no Senhor de que vocês mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. E aí Paulo entra no verso 13, que ele vai falar o porquê essa liberdade, para que serve a liberdade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. E aqui Paulo, a partir do verso 16, ele vai entrar um pouco naquilo que nós já conhecemos como as obras da carne e os frutos do Espírito. E vai falar, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Essa aí é a nossa grande luta diária. A nossa grande luta diária, e Paulo vai falar também numa das cartas, que nós temos 3 inimigos em comum. O primeiro é o diabo. O segundo é o mundo. E o terceiro, que é o mais perigoso, somos nós mesmos, ou seja, a nossa carne. Esse é o mais perigoso. E a gente fica, às vezes, cismado, não, porque, olha, fulano de tal falou que aqui reina não sei o que, potestade, principado. A gente precisa entender, sim, que há potestades, há principados, que inclusive eles dominam aí no mundo, porque no pecado, quando Adão pecou desobedecendo, ele deu essa legalidade. Mas por que eu ficar cismado? Porque meu Deus é maior. Eu não posso ficar espantado. Não, eu preciso entender. Jesus Cristo já venceu o maligno. Ele apenas ele tem uma arma. E essa arma chama-se a mentira. E ele lança a mentira. E às vezes a gente começa a acreditar que essa mentira que ele lançou é verdade. Mas não é isso. O diabo é um mentiroso, um enganador. Ele é o pai da mentira. E ele começa a lançar os seus dardos. E a gente vai assimilando. Eita, será que é? Será que é verdade? Não. A única verdade que você precisa crer é a palavra. Não tem outra. Não tem outra fonte de verdade que você precise, a não ser a palavra. E aí então Paulo vai entrar. Verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Veja bem o que está falando. Quando a gente é guiado pelo Espírito, esse jugo da lei não está mais conduzindo você. Se você é guiado pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Veja bem que Paulo aqui, ele está colocando
essas obras da carne, mas ele vai colocar por áreas, digamos assim, ele vai estar colocando essa primeira parte fala de pecados sexuais, certo? Nessa versão tem adultério, fornicação, impureza, lascívia. Na minha versão tem imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Esses 3 ou 4 pecados que estão aí, eles têm a ver com a nossa carne, com o pecado sexual. Mas aí ele continua e diz assim: idolatrias, feitiçarias. Esses 2 pecados, idolatria e feitiçaria, têm a ver com pecados religiosos, que vão atingir a nossa alma, nossa parte religiosa, nossa parte espiritual. Por quê? Porque idolatria, muitas vezes a gente se engana. Ah, não, eu não sou idólatra. Eu tenho meu Deus. E quem governa o seu bolso? É Deus? Ou seu bolso se tornou Deus? Ah, não, mas eu domino o meu bolso, não tem problema. Mas às vezes a gente começa a colocar pessoas ou coisas no lugar de Deus. E isso é idolatria. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Feitiçaria também, porque nós vivemos num mundo, como eu falei no início, onde o sincretismo é muito grande. E a gente quer, às vezes, trazer práticas mundanas para dentro da igreja. E precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender, Paulo vai falar em Romanos 12, o nosso culto ele precisa ser racional. Nada de misticismo. Não, porque vamos fazer aqui, abrir os portais. Não, os portais que se abrem, Jesus já abriu todo o portal. Você não precisa abrir mais nada. Nada de misticismo. Nós precisamos andar entendendo o que a palavra diz. E agora, a maior parte dos pecados, das obras da carne, pensem bem, o que esses pecados que vêm aí, contra quem são? São pecados nos relacionamentos. Porque essa é uma grande luta que nós corremos ainda. Como falávamos nesses dias, nós somos uma família aqui, uma família maior. E com certeza vamos ter algumas dificuldades, mas nós precisamos resolver nossas questões em amor, à luz da palavra. Mas o que diz aí? Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Verso 21, por favor. Invejas, homicídios. E aí para esse pecado que é essa área de pecados que é dos relacionamentos. E nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque, amados, esses pecados são realmente, na minha versão, diz assim: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. E o que mais vemos dentro da igreja é que não deveríamos ver. Mas a gente é o que mais vê dentro da igreja. Para mim, como cristão, sinceramente, isso, como diria um locutor do Brasil, né? Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque nós vemos dentro da igreja, onde deveria habitar o amor, todas essas práticas da carne. Justamente porque a gente não matou a nossa carne. Justamente porque a gente quer prevalecer, a nossa carne quer sobressair todos os dias. Por isso, dentro da igreja há inimizades. Ah, não, porque olha, Thaís hoje não sorriu para mim, vou virar as costas. Rixas. Ah, não, porque olha, Júnior não me convidou para o aniversário dele. Não vou. Olha, nem lá atrás. Já começou as rixas, tá vendo? Está repreendido em nome de Jesus.
Nós precisamos compreender, amados, que tudo isso, ciúmes. Vocês sabiam que os ciúmes, eles provêm do maligno? Quem foi que começou com os ciúmes? Lúcifer. Ciúmes provém do maligno. Não estou dizendo aqui para você não cuidar do seu esposo e da sua esposa. Não. Estou dizendo que os ciúmes doentios. Porque a Anne viu o Sam conversando com uma irmã. A Anne já disse, olha, pronto, Sam tá com caso. Porque tem pessoas assim, e nós precisamos compreender, amados, que isso não vem de Deus, tudo isso são obras da carne. E mais diz? Iras. Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Sim, você precisa se irar, mas não pecar. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Isso quer dizer, eu posso ficar irado, realmente. Mas eu preciso entender que isso é um momento, depois eu preciso me consertar, cair em si e poder dizer, me perdoe, Senhor, eu não quero viver esse pecado na minha vida. Discórdias. Olha como está aqui falando, discórdia. O que é discórdia? Você dizer, olha, Isaac, você chamou Sam para trabalhar com você, né? Então, cuidado, né? Cuidado. Vê bem aí com o preço que você vai cobrar. Discórdias. E dentro da igreja a gente faz isso. Quando eu deveria dizer, olha, Isaac, eu vou recomendar Sam porque realmente é um profissional abençoado da nossa igreja, ele é íntegro, é bênção. Só que no nosso meio não acontece isso. A gente começa a plantar discórdias, divisões, facções. Veja como é isso aí. Lamentavelmente, amados, muitas igrejas surgiram hoje por conta de divisões e facções. E eu falei isso, não sei se foi domingo passado ou retrasado, mas eu quero dizer a vocês que há anos atrás, uma vez nós estávamos numa igreja que nós ajudamos a iniciar, a fundar lá no Brasil. E nós éramos 4 casais, mais o casal de pastores que estávamos na liderança. E 3 desses 4 se levantaram contra o pastor. E ligaram para Célia, vamos fazer uma reunião. Aí Célia falou para mim, uma reunião? Aí quando Célia me disse, automaticamente eu falei, o pastor vai estar na reunião? Não, então não vou. Eu não vou para reuniões onde não é convocada pelo líder da igreja. Porque eu nasci numa igreja, eu sei como acontecem as coisas. Literalmente, não nasci numa igreja, né? Mas eu nasci dentro de um lar cristão, meu pai era pastor, já está com o Senhor, então eu sei como funcionam as coisas. Eu vi, por isso que eu não queria ser pastor. Mas não tem jeito, né? Quando Deus nos chama, o cerco vai se fechando. E nós precisamos entender, amados, que quando a autoridade, quando nada que é tratado surge debaixo da autoridade, isso começa errado. Porque no reino tudo deve começar com ordem e decência, com autoridade. E aí nós podemos ver que muitas, mas muitas denominações hoje que existem, tirando as históricas, logicamente, elas surgiram por isso. E muitas igrejas, por divisões, por dissensões, por facções. Não porque agora eu acredito nisso, então eu vou abrir minha igreja, porque eu acredito nisso. Mas não perguntamos a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? E esses 3 casais fizeram assim, não, porque nós queremos chamar você para ser o pastor. Eu digo, eu? Me tira disso. Eu não quero.
Primeiro, porque eu sei que não é o tempo para eu assumir. Segundo, porque se eu assumir, eu vou estar entrando debaixo de maldição. E terceiro, porque vocês não estão fazendo o correto. Não é assim que se age. Conversem com o pastor. Se você não está satisfeito, se você não está em acordo, conversa. Certa vez aconteceu isso anos atrás conosco, anos atrás desse episódio que eu estou falando. Estávamos numa igreja e não batia mais a nossa visão com o pastor. E nós éramos pastores de jovens daquela igreja. E eu conversei, pastor, uma vez. Olha, nossa visão não está batendo. Eu não acredito nisso. Ele disse, não, mas vamos caminhar. Caminhamos mais uma milha, como diz a palavra. Mas depois não batia. Por quê? Porque eu entendo, amados, que na igreja de Cristo a gente não deve fazer acepção de pessoas. E a visão daquele momento do nosso pastor naquele momento era visar um grupo de pessoas que essa igreja estava num bairro elitizado, um bairro de classe média alta, e a visão dele era pregar e ganhar os empresários do bairro. Eu disse assim, olha, isso não é bíblico, porque nós precisamos pregar a todo mundo. E aí, disse assim, pastor, com o amor que eu lhe tenho, com o respeito que eu lhe tenho, eu e Célia decidimos sair, porque não bate mais a nossa visão. Então, quero sair bem, debaixo da sua bênção e autoridade. Isso aí. Porque há maneiras corretas. E eu sei, já no meio de toda essa caminhada de ministério que nós temos, eu já recebi notícias de uma pessoa, de uma família que estava saindo pelo WhatsApp. Pastor, não vamos mais, obrigado. Bom, tudo bem, mas há maneiras de você sair. Você sentar para conversar e dizer, olha, não bate mais o nossa visão. Chegou o nosso tempo. Então, nós precisamos compreender isso, que tudo que nós semearmos aqui, vamos colher. E graças a Deus, eu estou com minha consciência tranquila, porque em meio a toda essa caminhada, né, que nós temos, entre ordenado e o exercimento sem ser ordenado, devemos ter aí em torno de 20 e poucos anos de caminhada. E, na verdade, nós precisamos entender que nessa caminhada, e eu disse isso para a Célia nesses dias, eu dou graças a Deus, porque, claro que nós somos perfeitos, a gente é falho, mas eu procurei sempre semear coisas boas. E se eu semei coisas boas, com certeza a colheita vai ser boa. Não tem como ser diferente. Né? A gente colhe, planta laranja, vai colher o quê? Tomate? Não, vai colher laranja. Nós precisamos então entender, e aí Paulo vai dizer, olha, continua com os frutos, com as obras da carne, diz assim, essas últimas duas, que é bebedeira e orgias, em outras, glutonaria, na verdade, né? Bebedices e glutonarias, na verdade, é pecado contra o nosso próprio corpo. E aí vem a parte dos vícios. Geralmente, na igreja, a gente fala muito, né, daqueles que bebem demais. Mas esquecemos de falar dos que comem demais. Né? Porque também é atentado contra o corpo. E a gente precisa ter cuidado. Eu mesmo estou devendo esse, né? Estou gordinho. Mas a gente precisa compreender que esse corpo aqui está emprestado, ele não é nosso. Ele é templo do Espírito. Nós precisamos cuidá-lo. Eu até passei uns tempos aí de caminhada, mas nesse tempo frio e chuvoso, faltou coragem de sair para caminhar às 6 da manhã, né? Mas precisamos também cuidar. Mas o que eu quero dizer, com todo esse resumo desses
dessas obras da carne, você vê que umas são para voltadas para o espírito, outras para a alma, outras para a própria comunidade, ou seja, os relacionamentos. Mas a maior parte das obras da carne, 8 pelo menos, são para relacionamento. E é por isso que nós precisamos compreender que a nossa luta é justamente contra a nossa carne para viver um relacionamento sadios. Veja o que diz, então, continua dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como isto é pesado. Isto aqui é pesado. Ele não está falando assim, olha, se você cometer, olha, tenha cuidado. Ele está dizendo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito forte. É muito forte isso. Esse cometer tais coisas é viver nessa prática. Você que vive praticando isso, não vai herdar o reino de Deus. E não adianta você ter uma carteirinha de membro de igreja, vir todo domingo, toda quarta, estar nas reuniões, não adianta. Se eu estiver aqui falando e tentando massagear o seu ego para enganar você, me tire daqui, mas não, eu quero dizer a você a verdade da palavra. Se a gente vive nessas práticas, achando que é natural, que é normal, não vamos herdar o reino de Deus. Não adianta a gente estar aqui. Nós precisamos compreender isso. E aí, verso 22 diz, mas o fruto do Espírito. E aqui vem uma parte tremenda. Porque esses frutos do Espírito, na verdade é o fruto, né? Nós que falamos frutos, mas é um só. Que tem toda essa parte que é divina, porque não pode vir da carne, é do Espírito de Deus. É amor, é alegria, o gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, em outras versões, domínio próprio. Veja que para cada uma delas está ali a solução para as obras da carne. Porque quando nós queremos viver uma vida sexual desregrada, nós não temos amor próprio, nem pelo outro. Porque quando nós queremos viver a nossa vida de forma que haja muitas vezes idolatria, nós não vivemos alegria. A religiosidade traz um peso que não traz alegria, não traz paz. Quando a gente vive em inimizades, não temos um ânimo longo. Ou seja, a gente não espera antes de falar. Nós precisamos aguardar antes de falar alguma coisa. Certa vez alguém disse, temos 2 ouvidos e uma boca. E é para isso, para que você escute mais, pare e depois fale. Só que a gente às vezes quer atropelar e falar, né? Cuidado. Benignidade. O que significa isso? Você precisa ser uma pessoa que na sua boca tenha coisas boas para falar. Bênção e não maldição. Bondade, que você seja uma pessoa que procure isso. Isso não vem da gente. O próprio Senhor Jesus, quando falaram, bom mestre, ele disse o quê? Bom só tem um, meu Pai que está no céu. Se Jesus falou isso, o que eu vou dizer? Eu sou bom? Não. Deus é bom e Jesus é bom. E por isso eu preciso caminhar para ser bom todos os dias. Mas não em mim mesmo, no Senhor. Fé, mansidão. A mansidão é uma das características principais do cristão. O cristão precisa ser manso. Então, nós precisamos de mansidão na nossa vida cristã, de domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio? Quando alguém pisar no seu calo, você contar até 3.
esperar. É tão difícil, né? Nós precisamos esperar. Pedir ao Senhor, me dá domínio próprio. Há um contraste entre a carne e o espírito. Andar no espírito é o que nós precisamos fazer. E justamente por isso se chama fruto do espírito. Porque quando nós começamos a pedir, Senhor, me enche do teu espírito, quero ser mais cheio de ti, nós precisamos diminuir a nossa carne. A nossa carne começa a morrer e automaticamente o Espírito de Deus começa a tomar conta da nossa vida. E quando o Espírito de Deus começa a tomar conta da nossa vida, essas obras da carne começam a sair. Verso 23, por favor. Contra essas coisas não há lei. Veja bem, contra os frutos ou contra o Espírito não há lei. Verso 23. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Interessante que aqui fala, olha, o cristão ele precisa caminhar humildemente. Eu não posso andar por aí dizendo, eu sou o pastor, o profeta, o labareda de fogo, né? Eu sou um servo de Deus. Sou miserável, mas pela graça ele me chamou para poder anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Uma das marcas do cristão é a humildade. A gente precisa ser humilde, como Cristo foi. E aí Paulo entra no capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ou seja, você precisa cuidar do seu irmão, tratar do seu irmão, mas em amor. Você chega, né? Coitado de Sam está aqui na frente, agora só Sam. Você chega e você fala em amor. Não vai dizer, ô cabra safado. Não. Você vai falar em amor. Você vai falar com amor, brandamente. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É interessante porque muitas vezes a gente quer carregar o nosso irmão, né? Mas você precisa levar as cargas uns dos outros. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está dizendo aqui à igreja, e hoje nós devemos receber esse recado da parte do Senhor. Vamos fazer o bem a todos. Mesmo que a pessoa pise no nosso calo, faça o bem. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe.
Na lei, era olho por olho. Na lei, se Michele desse um beliscão em Glaucia, Glaucia poderia retribuir da mesma maneira. Mas nós não estamos mais debaixo dessa lei. Agora, estamos debaixo da graça que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, se Michele deu beliscão em Glaucia, não vai dar em nome de Jesus, Glaucia não vai revidar. Mas ela vai agir de outra maneira. Vai dar um abraço nela. Só essa atitude já é constrangedora para o agressor. Quantas vezes, aqui na fábrica ou aqui na Repsol, quando eu trabalhei, o chefe, encarregado, vinha e falava de uma maneira mais dura, e eu retribuía mansamente. Até que essa pessoa começou a transformar a sua atitude comigo pela maneira como agia. Porque a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita. Precisamos ter sabedoria, precisamos caminhar biblicamente. Muitas vezes a gente quer caminhar apenas no achismo da nossa carne. Versos 11, já conselhos finais. No verso 11 diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura é que realmente vale. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de vosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém, amados? Encerramos hoje essa carta, mas eu quero dizer a vocês que ela possa ser também não apenas um estudo na nossa vida, mas que possamos praticar, que possamos viver. Nós vamos continuar e o próximo estudo, a próxima série de mensagens depois da ceia, inclusive dia 22, se eu não me engano, vamos receber um pastor que vem dos Estados Unidos, vai estar conosco, vai pregar, mas ele fala português, não se preocupe. Não ia chamar Isaac para interpretá-lo, mas vamos começar uma série de mensagens sobre adoração. E às vezes a gente não entende também o que é adoração, a gente se engana. Adoração é música, é canção, não, vai muito além. Adoração é o estilo de vida. E a gente precisa entender isso. E quando fui, como falei no início do ano, quando fui pedir no final do ano ao Senhor, o que Ele quer para a igreja? E o Senhor me disse que esse ano é ano de unidade, em vários aspectos. Unidade na comunhão, unidade na palavra, unidade no pensar, unidade no agir. Mas para isso a gente precisa estar alinhado pela palavra.
Não há unidade se a gente não tem um alinhamento bíblico. Daqui a pouco surge e começa, não porque o Wilson acredita nisso, não porque Isaac fala aquilo. Não, nós precisamos sempre. A nossa vida, ela precisa estar alinhada com a verdade da palavra. A palavra, ela é suficiente para nós. Senão daqui a pouco eu vou começar a achar erros. Não, porque isso não deveria estar na palavra. Só o que me convém. E não é assim. Ela precisa ser lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela precisa verdadeiramente nos dar esse entendimento e que nós possamos buscar ser uma igreja cheia do Espírito, que reflete o amor de Cristo nesse mundo perdido. Que a única coisa que tem realmente é as obras da carne. E muitas vezes, quando olha para dentro da igreja, vê frutos da carne também e não do Espírito. E a gente precisa ser diferente. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Faça a sua oração. Oh Senhor, queremos, Pai, nesta manhã, te agradecer pela tua fidelidade sobre nossas vidas. Mas também nos achegamos, Pai, com corações humilhados, quebrantados diante do Senhor. Porque muitas vezes, Pai, temos deixado prevalecer a carne. Não apenas ferindo, Pai, a nossa própria carne, nossa alma e nosso espírito, mas principalmente, Pai, temos pecado na área de relacionamentos, ferido nossos irmãos. Nos ajuda, Pai. Nos livra, Senhor, de sermos uma igreja legalista. Nos livra, Pai, de viver um farisaísmo gospel. Queremos viver a verdade da Tua palavra. Queremos, Pai, entender e reconhecer que a Tua palavra é viva, eficaz, que fala hoje. Pai, que como igreja devemos viver o Evangelho da graça de forma prática e não apenas da boca para fora. Que devemos promover a unidade, que devemos buscar maturidade e devemos dar bom testemunho para onde nós formos. Nos ajuda, Pai, nos capacita, nos orienta, que nós diminuamos para que Tu cresças. Crucificamos a nossa carne, nossos achismos, tudo que a gente vem, Pai, querer prevalecer da carne, nós queremos deixar aos pés da cruz e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos, Pai, a Tua direção sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos orienta. Apresenta os Teus filhos, Pai, a Tua igreja, cada família aqui representada. Peço, Pai, que o Senhor visite, derrame graça. Pai, que o Senhor venha restaurar relacionamentos no meio da Tua igreja. Nós queremos desfazer toda obra do maligno, toda obra da carne, todo espírito faccioso, de divisão. Nós cancelamos em nome de Jesus e pedimos que Teu Espírito possa nos encher e habitar entre nós e em nós, para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos e engrandecemos. Nos dá uma semana de paz, uma semana, Senhor, onde possamos promover a unidade no meio, não apenas do corpo de Cristo, mas aonde nós estivermos. Que nós sejamos, Pai, agentes de paz, pacificadores, nesse mundo tão violento, num mundo tão competitivo, onde as pessoas querem só se sobressair passando por cima das outras. Mas que nós possamos, através de Cristo, engrandecer o Teu nome no trabalho, na vizinhança, no trânsito,
onde nós estivermos. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: Amém.